Estamos de volta com argumento e a nossa conversa com o reitor da Universidade Federal do Pará, professor Carlos Maneschi. Reitor, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Mauro. Recentemente, a Federal abrigou um congresso, um evento que reuniu os dirigentes de universidades federais, inclusive com a presença do ministro Mercadante. O que isso trouxe de bom para as universidades e principalmente para a universidade anfitriã? Bom, em primeiro lugar, o que de positivo houve é que foi uma manifestação explícita do ministro de apoio ao movimento que os reitores fazem pelo Brasil todo. Tivemos aqui o ministro, tivemos aqui o secretário de Educação Superior, de fato, a cúpula do Ministério esteve presente na nossa reunião, para discutir assuntos de toda natureza, mas boa parte deles dizem respeito ao financiamento das nossas universidades. E o que nós conseguimos extrair do ministro nessa conversa foi o compromisso de continuar apoiando o ensino superior, particularmente o ensino superior ofertado pelas universidades federais, de modo que a gente continue ainda nesse processo de expansão virtuoso que nós temos observado nos últimos anos e que a Universidade Federal do Pará, particularmente, é um exemplo bem claro dessa expansão positiva que nós estamos vendo no sistema todo. Agora, reitor, a sensação que nós temos de fora é que não existe mais problema com recursos para a educação, e sim administrar esses recursos. Ou me parece que, como o senhor está falando, ainda há uma reivindicação permanente, mais recursos, orçamento maior. A gente vê, por exemplo, a Federal do Pará, que quem visita o campus no Guamá é um canteiro de obra, é obra para tudo que é lugar. Quer dizer, recursos existem. Existe recurso para infraestrutura, novos cursos, novas universidades sendo montadas. Não seria mais a gestão desses recursos que precisa de uma atenção melhor? Mauro, a história da universidade, da instituição universitária, o que ela mostra é que a universidade é um projeto em expansão permanente. Não há como imaginar a universidade num estágio de paralisia em relação àquilo que ela precisa avançar. Quer dizer, permanentemente a gente vai precisar ter sempre a expansão sobre qualquer ótica que você observe, seja na infraestrutura, seja na expansão de professores, seja no número maior de técnicos, seja na oferta de cursos que precisam cada vez mais ser expandido, quando mais ainda nós estivermos analisando a região amazônica em particular, de modo que nós, se tivermos investimentos, e aí, como você diz, as obras que estão aí no campus é um exemplo disso, nós temos também que ver o seguinte, que as demandas continuam, elas são permanentes, e elas estão sempre em expansão. Haja visto, por exemplo, que nós tivemos uma universidade que já completou mais de 50 anos e que passou uma boa parte do tempo sem qualquer investimento, de modo a depreciar boa parte daquilo que ela já tinha anteriormente. Então, nós precisamos tudo recuperar, inclusive, esse passivo que está lá, além de que precisamos expandir para coisas novas. E a universidade sofreu uma expansão muito grande. Nós passamos, por exemplo, em 4 anos, de uma oferta de 5.000 vagas no vestibular para quase 8.000 agora. Quer dizer, foi quase 60% de aumento que nós observamos. Quer dizer, isso tudo joga uma pressão de demanda permanente. Quer dizer, você vê, a universidade avançou e avançou muito, mas ela continua com vários problemas. E na medida que ela avança, outras frentes de problemas aparecem. Quer dizer, são problemas de nova natureza, de nova dimensão. Tudo isso demanda recursos. Sobretudo, demanda recursos de custeio. Quando nós olhamos infraestrutura, é uma coisa. Mas os custeios, o custeio cada vez mais aumenta na universidade. É mais prédio para vigiar, é mais prédio para limpar, é mais energia que se gasta. De modo que essa é sempre uma rubrica que precisa estar sempre em expansão. Esse acaba muitas vezes sendo o grande problema da universidade, acomodar toda essa expansão dentro de um orçamento que não cresce proporcionalmente na mesma medida que as nossas demandas se expandem. Então, a gestão também precisa trabalhar sempre para e passo, olhando de um lado o que ela tem de demanda, de outro lado o que ela pode prover em termos de recursos que são repassados pelo governo federal. A universidade não arrecada, não é fonte arrecadadora. Todo recurso que ela utiliza vem do governo federal, do orçamento do governo. Portanto, nós precisamos estar sempre acomodando essas duas coisas de um lado e do outro para poder atender as demandas de maneira adequada. Reitor, a Federal do Pará, na verdade, é uma mãe de uma grande prole. Nós já conversamos muito sobre isso. Foi a que originou a Universidade do Amapá, foi a que originou a Universidade do Oeste do Pará, agora a do Sul do Pará, verdade. E já está planejando a do Nordeste do Pará e a do Marajó. Eu lhe perguntei também, na nossa entrevista passada, sobre a questão do Marajó. Nós estamos a menos de 100 quilômetros do Marajó. Fala-se, inclusive, numa universidade no arquipélago,
mas quando vem o IDH, nós temos o pior IDH do Brasil. Isso não incomoda a Universidade Federal do Pará, que está tão próximo desse arquipélago, tão próximo dessa gente, e assim como o poder público, de uma maneira geral, parece que esquecem da ilha. A universidade não. Nós estamos próximos e estamos muito preocupados. Não apenas a universidade, como creio que todos nós estamos preocupados. E a universidade tem feito muito. Dentro das limitações que lhe cabem, dentro das restrições orçamentárias que ela sofre, nós temos feito muito. Por exemplo, boa parte da expansão que nós fizemos na universidade como um todo foi feita no Marajó. Nós saímos do nosso campus de Breves, até 6, 7 anos atrás, a oferta era tímida, absolutamente insuficiente. Nós quase que sextuplicamos a oferta de vagas em Breves. Em Soure, continuamos fazendo a oferta. Temos, de fato, uma outra preocupação que nós estamos fazendo, que é ofertar cursos itinerantes por toda a área do Marajó. A universidade está presente em Curralinho, está presente em Portel, está presente em Soure, em Breves, está presente em São João da Boa Vista. Quer dizer, nós temos várias atuações. Quer dizer, dentro das nossas limites, dentro daquilo que a gente pode fazer, o Marajó tem sido, inclusive em várias vezes tenho anunciado isso, prioridade da UFPA. Isso é fato. Não é por outra razão, inclusive, que nós estamos fazendo um projeto agora para a instituição de uma universidade naquele arquipélago. Melhorar, alterar com qualidade esses indicadores pressupõe um investimento maciço em educação. A universidade vai fazer isso, o projeto vai ser apresentado. Se não existe educação básica estabelecida, é o que o IDH logo levantou, como levantar uma estrutura para a universidade? Mas o IDH mostra isso, mas se você observar o número de estudantes completando o ensino médio no Marajó outro dia, você vai ver que ele é em número muito mais do que suficiente para que você possa fazer oferta no ensino superior de pelo menos 1.000 vagas. O que demonstra o quê? Que com a demanda que já está hoje instalada, apesar de ser baixa, com a demanda que está lá instalada, de alunos que estão terminando o ensino médio, já haveria razão para que a gente pudesse expandir o ensino superior lá naquela ilha. É por isso que nós estamos fazendo o projeto para a instituição de uma nova universidade. Nós acreditamos que o Estado do Pará, eu já disse isso aqui uma vez, o Estado do Pará precisa de pelo menos 7 universidades federais. Além da Universidade do Marajó, nós estamos pensando em criar a Universidade do Nordeste do Pará, a Universidade do Tocantina e pensamos ainda em fazer um projeto lá para a região do Xingu. Essa seria, na visão nossa... Sim, então, mas são mais prédios, são mais concursos, são mais funcionários administrativos, é um custo maior e que não é aplicado no fim, que é a educação, porque precisa colocar toda uma máquina para funcionar. Não seria mais fácil, menos custoso, mais objetivo que a própria Federal do Pará, com a estrutura que já existe, possa atender essas áreas, como vem fazendo há anos? Pois é, mas veja só, vamos dentro do seu raciocínio. O que acontecia com Santarém, quando a universidade estava lá presente, fazendo aquela oferta que ela fazia? E o que acontecia com Marabá, quando a universidade estava lá presente, fazendo a oferta que fazia? Com a criação da nova Universidade do Oeste, a UFOPA, nós vamos passar de uma oferta de 1.000 estudantes para, daqui a 2 anos, em torno de 8.000 estudantes. Então, o repasse do Ministério aumenta. O repasse do Ministério aumenta, várias universidades. Porque é possível de você criar muito mais vagas para professores, muito mais vagas para técnicos administrativos e, portanto, a oferta pode ser maior. A expansão por dentro da universidade, ela fica limitada, da forma como ela está estruturada, fica limitada ao que ela já está hoje ou algum tipo de expansão que será sempre insuficiente para prover as vagas suficientes para atender essa demanda. Só a criação, o fato da criação da universidade, ela transforma esses números. Ela muda completamente como aconteceu em Santarém, como vai acontecer em Marabá. Marabá nós também tínhamos em torno de 1.000 estudantes, pouco mais de 1.000 estudantes no todo naquele campus, e nós vamos daqui a 5, 6 anos estar com 12.000 estudantes lá. Quer dizer, só uma criação de uma universidade nova pode proporcionar esse tipo de realidade. Não é por outra razão que nós estamos nos esforçando para isso. Não é por outra razão que outros estados, como Minas Gerais, por exemplo, têm muito mais universidades federais, num estado que tem muito mais capacidade de atender ou de responder à demanda pela própria logística, na própria geografia, na própria estrutura que já tem um estado daquela dimensão e daquela
daquele desenvolvimento. Então, eu não tenho dúvida que nós precisamos apostar nisso. Só a universidade atender dentro da estrutura dela não será suficiente para a gente responder essa demanda. Eu tenho absoluta certeza disso. Por isso que nós estamos tentando fazer com que o governo... O planejamento seriam 7 federais. Essa é a minha ambição. Sim, essa é a minha ambição. Isso não há... Quer dizer, eu quando olho o Estado, quando eu vislumbro a geografia do Estado, sim, mas e que eu vejo a dados possibilidade... que impossibilitam isso. Sim, eu tenho certeza que o Estado teria condições, o governo deveria pensar minimamente em 7 universidades para atender a demanda por todo o Estado, de modo que a gente possa, de fato, garantir o acesso ao ensino superior, um conjunto de jovens que esperam ascender socialmente, esperam melhorar suas vidas e que certamente a opção via o acesso ao ensino superior é uma das únicas possíveis. Heitor, o acesso à universidade, como o senhor falou, agora é exclusividade através do Enem na Universidade Federal do Pará. Isso criou, lógico, natural, qualquer mudança cria uma certa preocupação por parte principalmente daqueles que estão buscando o acesso agora. E alegam que no momento que se adota o Enem, nós estamos comparando o ensino, por exemplo, de Belém, do Pará, com estudantes que têm um acesso a ensino em São Paulo, Rio de Janeiro, fica tudo igualado. De repente, alguém de lá pode passar aqui, tirar uma vaga do daqui e assim por diante. Qual a argumentação que o senhor usa num momento como esse? Bom, eu sou capaz de compreender que as mudanças, elas permitem essas mudar justamente no ano deles. Eu lembro, Reitor, que a adoção da redação foi no ano que eu fiz vestibular. Então, isso foi um... Por que no meu ano? Sempre é um susto, né? O vestibular é um momento que mexe com a vida de muita gente. Sim, não apenas dos candidatos. Como a família. A família inteira, a relação de amizade. Então, é um grupo de pessoas muito grande, né, envolvidas e, portanto, emocionalmente participantes desse momento da vida dos candidatos. E, com toda a mudança, ela provoca algum tipo de inquietação. A minha resposta para isso é clara, é o seguinte: qual é a preocupação? Em primeiro lugar, as pessoas dizem o seguinte: bom, vamos concorrer de modo desigual com candidatos que estão em estados que têm um nível de ensino mais elevado do que o nosso. É verdade. Se você olha a média nacional do Enem no Brasil, você vai ver que o Norte, em particular, tem uma média menor do que a média nacional. Como a gente corrige isso? Como nós estamos propondo a correção dessa desigualdade, dessa assimetria em particular? Simplesmente dando um bônus aos candidatos que estudaram todo o ensino médio na região Norte, eles vão ter um bônus de 10%, de modo a fazer com que a média da região, no Enem, se equipare à média nacional. Então, nesse aspecto, em termos de média, estamos falando de média, só podemos falar de média, as coisas vão se equilibrar, de modo que essa diferença, essa desigualdade, ela não deixe de existir. Essa foi a razão do bônus, como primeira parte. Em segundo lugar, nós temos que olhar os dados, concretamente olhar os dados e ver o que está acontecendo pelo país como um todo. Porque não é só o Pará que vai adotar o Enem. Quase todas as universidades federais já adotam esse sistema. Nós somos uma das últimas a adotar. O Amapá, só para deixar no norte, o Amapá, Roraima, Acre, Amazonas, Tocantins, todos eles já adotam o Enem, como a UFOPA, numa situação diferente, já adota o Enem como única forma de acesso ao seu vestibular. O que significa isso? Que nós precisamos também, já que esse é um sistema federativo, precisamos igualar os nossos processos de modo a não haver tantas diferenças nesses processos de seleção. Por que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, olhemos os dados. Ano passado, mais de 500 estudantes saíram do Pará para estudar fora, em outros lugares. E só puderam fazer isso porque o processo de seleção nesses lugares para onde eles foram era exatamente esse que nós estamos adotando aqui. Quantos de fora vieram estudar aqui? Ano passado, a UFRA já tem o processo de Enem, e similar ao nosso, há 2 anos. Já vai para o 3º ano. Ano passado, 23 estudantes vieram para o estado do Pará. 23. E saíram 500. Vis-a-vis, com mais de 500 saindo. Ora, não há como pensar o país, pensar o Brasil,
um processo onde a mobilidade só pode se dar numa via. Ela tem que permitir que uma via seja recíproca de acesso. Os dados não permitem esse temor. Nós precisamos olhar os dados. Os dados é que podem exprimir a realidade do que está verdadeiramente acontecendo. E o que eles dizem? O que os dados expressam? De maneira muito clara, existe no Brasil inteiro um contingente de 13% de estudantes que fazem mobilidade, que saem de um lugar para outro. 13%. Portanto, nós estamos falando apenas de 13% dos estudantes que saem de um lugar, de um estado para um outro. Esta é a mobilidade entre estados. Desses 13%, mais de 70% desses 13% é entre estados vizinhos. Estados vizinhos. Portanto, os dados eles mostram claramente que não há mobilidade expressiva. Os vizinhos todos tem o Enem abaixo. Tem o Enem, uma média de Enem abaixo da do Pará. Todos os nossos estados vizinhos. Todos. O Pará tem, nos últimos 2 anos... E não terão o bônus. Não, norte, todos o terão bônus. Para todos o terão. Não haveria razão alguma para que a gente fizesse um bônus só para o estado do Pará. Aí seria, de fato, uma coisa insustentável, do ponto de vista até legal. Né? Muito provavelmente seria até questionado judicialmente. O bônus está aí, né? Para fazer esse equilíbrio na região como um todo. Então, quer dizer, se você observa que a grande maioria das pessoas que se movimentam de um estado para outro o fazem entre estados vizinhos, não há razão porque nós vamos achar que no Pará vai acontecer um fluxo imenso, expressivo, de pessoas vindo do sul e sudeste para ocupar nossas vagas disso. Aqui, os dados não mostram isso. E nós precisamos esperar, porque há 2 momentos. O primeiro momento é quando a gente vai ver o listão. E o que vai observar é que, no primeiro momento, muitas pessoas que fizeram o exame não virão. Porque o que importará efetivamente é o momento da habilitação, da matrícula. E o que eu vou dizer aqui, e quero ser daqui, talvez um dia voltar para a gente analisar esses dados, quando o vestibular se completar, eu quero fazer uma avaliação pessoal que vai dizer o seguinte: nós vamos ter, muito provavelmente, menos estudantes de fora no Pará do que tivemos nas outras edições anteriores. Por quê? Por conta do bônus e por conta de que a média do Enem do estado do Pará é mais elevada do que dos outros estados da região norte. Reitor, o campus de Ananindeua, em que estágio está? O que falta para começar a funcionar? O campus de Ananindeua, ainda ontem, na reunião do Conselho, nós aprovamos já os cursos, a oferta de 2 cursos para o próximo vestibular. Então, a partir de março... Não existe mais vestibular, para o próximo ano letivo. O próximo ano vestibular, desculpa. O próximo ano letivo, nós aprovamos... porque estará lá no... vestibular ainda é o termo... Não deixa de ser um vestibular ainda. Só que o Enem o nosso vestibular, agora é o único, a entrada é o Enem. Mas, de qualquer maneira, vamos ofertar 2 cursos a partir de março do ano que vem. A oferta estará já no edital, que deve sair na semana que vem. Então, Ananindeua, para nós, já é um fato consumado. 2 cursos já serão ofertados lá. Nós já temos garantidos pelo governo federal número de vagas de professores, técnicos administrativos, recursos para este ano já tem recurso, ano que vem haverá mais e 2015 mais, para que a gente possa completar todo o projeto de estrutura. Nós já temos o terreno já sinalizado pela prefeitura. Neste momento... Sim, vai ser lá na Granja do Cuí. Vai ser na Granja do Cuí. Que já houve, inclusive, um repasse, uma doação. Exatamente, vai ser lá na Granja do Cuí. Nós vamos fazer, talvez antes, a prefeitura já sinalizou com um prédio, aqui temporariamente, que a gente possa logo ocupar para fazer logo a oferta, enquanto a obra vai ser executada, porque leva-se um tempo para executar a obra. Então, de modo que Ananindeua, ano que vem, já começam a oferta. Salinas, a nossa intenção era fazer a oferta do primeiro curso já no 2º semestre de 2014. Isto ainda não está certo. Nós estamos ainda fechando algumas ações aí que precisamos ultimar para ver se a gente consegue cumprir esse calendário. Se nós não conseguirmos no 2º semestre de 2014, certamente no 1º semestre de 2015 já faremos uma oferta lá. Também, a semelhança do que ocorreu em Ananindeua, nós já temos um terreno já doado, agora já legalizado, completamente legalizado,
é ali na Estrada do Atalaia, lá passando a ponte da Estrada do Atalaia, um terreno de quase 50 hectares, então de modo que nós vamos poder já tratar das ações que podem fazer com que a gente comece a fazer a execução das obras. Salinas, então, segundo semestre de 2014, o primeiro semestre de 2015 está executado. Temos também a expansão da oferta de um curso de medicina em Altamira, que é a nossa proposta, também já garantido pelo governo recurso para a estrutura, garantido pelo governo vagas de docentes, de técnicos, e que nós estamos tentando ver se conseguimos fazer oferta no primeiro semestre de 2015. Então, de modo que essa é a expansão assim, mais substantiva que nós vamos observar em 2014, mais tardar 2015. Então, e para manter a tradição das nossas conversas, o Rio Guamá continua vencendo a universidade. Está demorada essa obra, né? Você não consegue desviar mesmo o rio. Como não vamos desviar? O rio está lá, a obra está passando, o rio passa todo dia lá e não resolve a coisa. E ele vai ser desviado. Você estava falando que o campus era um canteiro de obras, e uma das obras, inclusive, é a obra da orla que está lá sendo executada. O que está faltando agora é que nós estamos esperando aí a licença ambiental da SEMA para poder fazer o transporte da areia, que vai ser usada para que a gente possa injetar nos tubos, que esses tubos, que vão ser dispostos ao longo da obra, que vão empurrar o canal um pouco para longe da margem, de modo que na última vez que eu estive aqui, nós sempre falamos também sobre isso, que você disse, não, mas agora nós vamos vencer. Essa vez eu tenho certeza que nós vamos vencer. Essa é uma outra coisa que também, a próxima vez que eu vier aqui, eu quero ser cobrado. Já traga a foto para a gente mostrar. Olha, conseguimos vencer o Rio. Eu tenho certeza que dessa vez o projeto foi bem feito. Olha que isso aí é a etiqueta do curso de engenharia da Universidade Federal do Pará. Estão todos lá ouvindo, inclusive, vocês dizem, olha, a etiqueta lá do curso de engenharia da Universidade Federal. Então nós temos um compromisso, vai ter que de qualquer maneira vencer o Rio dessa forma. Reitor, muito obrigado por essas informações, pela entrevista e volte sempre. Muito obrigado pela oportunidade, Mauro. É um prazer sempre estar aqui. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima terça, no mesmo horário. Tchau.